A medicina de Ribeirão Preto escreve mais uma página da história. A nova separação de irmãs siamesas consolida o nosso potencial. A cidade está no mapa mundial da saúde. O Jornal da Clube preparou uma conversa especial para destacar este legado científico. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião no canal digital da Clube, nós trazemos hoje o chefe de neurocirurgia pediátrica do HC, Dr. Hélio Rubens Machado, e o diretor do HC Criança, Dr. Paulo Henrique Manso. Dr. Hélio, tendo comandado uma das cirurgias mais importantes da história de Ribeirão Preto, o senhor, por favor, compartilhe conosco. Até chegar à mesa de cirurgia da separação de siamesas, muita coisa precisa acontecer, muito estudo, não é mesmo, doutor? Isso mesmo. Bom dia, Felipe. Bom dia, professor Paulo. Muito estudo e o que é muito importante, eu acho que o fator mais primordial de toda essa técnica que nós pudemos realizar aqui é o fato de poder agregar pessoas. Esse tipo de cirurgia é uma cirurgia que nós chamamos cirurgia crânio-facial ultra complexa, porque ela tem realmente algumas particularidades, peculiaridades que são muito acima do que nós fazemos na rotina. Na rotina nós temos casos que são complexos, mas não exatamente como este, que é um caso considerado ultra complexo. Por esse motivo, não é possível se realizar uma cirurgia como essa, assim, isoladamente. Não é um cirurgião que faz esse tipo de cirurgia, é uma equipe. E uma equipe grande, multiprofissional, muito bem treinada e afinada. Isso quer dizer que essa equipe já existe no nosso meio, no nosso ambiente, mas ela trabalha de forma assim, meio isolada. Quando nós temos casos extremamente complexos como esse, nós temos que nos unir e trabalhar em conjunto. Dessa forma, nós conseguimos elaborar um projeto, um plano, ao longo de meses, porque são meses de estudo. Nós provavelmente teremos tempo de detalhar mais. São meses de estudo do caso. A outra coisa que eu acho que é um fator fundamental é contar com pessoas que já têm essa experiência, que têm o que nós chamamos uma expertise, que já fizeram esse tipo de procedimento. Então, para a primeira cirurgia, nós tivemos a oportunidade de trazer para trabalhar conosco, com a nossa equipe, o professor James Goodrich, dos Estados Unidos, que desde o ano 2000, ou mesmo um pouco antes, já se interessou por esses casos, vasculhou assim, a literatura mundial de casos como esse e conseguiu juntar uma experiência que foi única no mundo. E ele compartilhou conosco essa experiência durante mais de um ano. Então, são esses os fatores que eu queria, assim, de pronto mencionar, Felipe, o fato de nós precisarmos de uma equipe multidisciplinar trabalhando muito coesa em casos como este. Doutor Paulo, o doutor Hélio ressaltou bastante a importância da equipe, do trabalho de equipe. E um trabalho dessa magnitude não poderia acontecer sem uma estrutura como essa que nós dispomos do HC Criança, não é mesmo? Bom dia, Felipe. Bom dia, professor Hélio. Bom dia aos espectadores. Exatamente, é só complementando e reafirmando aquilo que o professor Hélio falou. Esse tipo de procedimento, que é um procedimento muito complexo, ele só é possível graças a toda uma rede, de apoio, de estrutura que dá suporte a que o procedimento ocorra. Então, mesmo antes do procedimento,
uma série de profissionais de diversas especialidades estão envolvidos nesse cuidado, né? Então, como vocês já tiveram a oportunidade de ver no caso anterior, nesse caso, é uma infinidade de profissionais, de radiologistas, neurocirurgiões, cirurgiões plásticos, pediatras, intensivistas, né? Mas não são só eles, né? O hospital também tem que ter, e as crianças também passam por avaliação nutricional, avaliação de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, como é que a mãe vai tomar conta, como é que a casa dela tem que estar organizada, enfim. Só para reforçar o fato de que a estrutura, tanto hospitalar quanto dos profissionais, tem que formar uma rede de suporte para que, enfim, o cirurgião possa chegar lá e fazer o passo nobre, né? Mas tanto até chegar na cirurgia propriamente dita, como o professor Hélio falou, foi necessário uma vida, né? Uma vida de estudo dos profissionais, uma vida de outros profissionais, como o doutor James Goodrich, que veio aqui nos auxiliar na cirurgia das outras gêmeas passadas, né? Então, assim, na verdade está tudo convergindo, mas essa convergência que acaba sendo a cirurgia propriamente dita, ela é o fruto final de uma infinidade de profissionais que se reúne, né? E a instituição que dá suporte a eles, né? Então, sim, então é isso mesmo, é uma rede de profissionais, é um suporte da instituição que faz isso necessário. Doutor Hélio, é importante a gente falar de legado. Muito além da cirurgia, da separação desses siamesas, eu acho que trabalhos dessa magnitude espalham raízes para uma série de acontecimentos futuros benéficos para Ribeirão Preto, para a medicina, para o HC, não é mesmo? Eu acho que é exatamente o que você mencionou, Felipe, e nós não podemos esquecer isso. Este legado que vem de nossos mestres, né, também aqui da locais, ele é fundamental. Nada do que tanto eu como o professor Paulo Henrique está mencionando aconteceria se não existissem outros profissionais que nos trouxeram até aqui. Ou seja, aquela célebre frase, né? Nós estamos apoiados nos ombros de gigantes que nos antecederam. Tanto do meu lado, do lado da neurocirurgia, da neurologia e ciências afins, né? Radiologia, neuroradiologia, etc., como do lado da pediatria. O professor Paulo Henrique pode depois se lembrar. Isso é fundamental. É preciso que a gente tenha e respeite uma memória para que a gente aprenda a valorizar por que nós estamos aqui. E ter a plena noção que nós não começamos essa trajetória. Essa trajetória se iniciou décadas atrás, muito tempo atrás. O que nós fizemos foi levar adiante. E para nós é muito mais fácil levar adiante se nós começamos a nossa jornada já bastante adiantados na frente. É claro que eu também incluo aqui não só pessoas aqui do nosso meio, de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina, mas internacionais. Todos nós, os professores da USP local, fizemos estágios fora do Brasil e também trouxemos uma experiência do exterior. E também valorizamos, lembramos e incentivamos os nossos jovens também a seguir esse caminho. Eu acho que isso é fundamental, Felipe, foi muito bem lembrado.
Doutor Paulo, no linguajar popular, depois desses fatos importantes e históricos, dá para dizer que o sarrafo subiu. A exigência a respeito do HC, principalmente, ela aumenta muito, os olhos do Brasil estão voltados para cá. Aí vem desafios, por exemplo, formar boas equipes. O que é preciso para que esses desafios sejam concretizados? Como o sarrafo agora vai aumentando, né? O que nós sempre precisamos aqui são de pessoas, primeiro, que queiram aprender, queiram trabalhar e queiram aprender, né? E não existe caminho fácil para esse tipo de coisa, né? São profissionais que têm que se dedicar, têm que ter força de vontade para o aprendizado, né? Felizmente, a instituição aqui, como o professor Hélio falou, é uma instituição que nós aprendemos com nossos professores, a gente tenta passar para os nossos residentes e alunos o que nós estamos vivenciando atualmente, mas em todas, até essa oportunidade das gêmeas siamesas, ela serve como um exemplo para que a gente tente seguir esse exemplo de excelência, de planejamento, em todos os níveis do nosso dia a dia, né? Quer dizer, não são só as gêmeas que têm que ter o tratamento de excelência, não é só esse procedimento que tem que ser feito com excelência. Esse tipo de procedimento faz com que a gente reveja todos os nossos procedimentos, cirurgias, outras neurocirurgias, cirurgia cardíaca, terapia intensiva pediátrica, outros procedimentos cirúrgicos, que a gente tente ajustar ao nível de excelência, ao nível de qualidade, ao nível de programação e planejamento que tem sendo feito nessa cirurgia. Então, essa cirurgia ela não está ajudando apenas 2 crianças, né? Ela está ajudando uma série de equipes a se programarem, a se espelharem, a se prepararem para outros desafios. Inclusive, esse meio de planejamento, esse método que tem sido feito com sucesso, felizmente, até o momento na separação das gêmeas, ele tem sido, vários dos planejamentos das equipes multidisciplinares têm se reunido para programar outro tipo de procedimento, às vezes menos complexos, ou buscar soluções para problemas que estejam ocorrendo. Doutor Hélio, uma última pergunta para o senhor, até para influenciar outros médicos a superarem essas barreiras, a alcançarem limites positivos para a medicina, como o senhor descreveria a sua satisfação pessoal de estar envolvido em 2 acontecimentos tão históricos? Bom, Felipe, excelente pergunta e é desafiadora, né? Porque eu já comecei a minha carreira há várias décadas, entendeu? E para mim é impossível medir o nível de satisfação minha quando enfrento problemas dessa natureza. Por várias razões. Primeiro, porque eu me preparei para isso. E segundo, porque eu estou assistindo uma movimentação no nosso ambiente, dentro de um hospital pediátrico de alta complexidade, uma movimentação que é muito positiva, que o professor Paulo acaba de descrever. São grupos que se organizam, são pessoas que se conversam, são equipes diferentes. Nós tratamos todos os tipos de problemas ligados à infância, complexos. A nossa missão dentro do sistema de saúde é a alta complexidade. Então, para mim, é uma satisfação enorme poder participar disso, poder, vamos dizer assim, ser o elo dessa corrente que possibilitou essa alavancagem positiva. E eu posso dizer que mais há algum tempo eu me aposento com a plena consciência
do dever cumprido. E isso não existe satisfação maior para um profissional, para um professor universitário, e trabalhando num ambiente tão competente como esse que eu trabalho. Então, eu só posso dizer para você, Felipe, que eu estou realmente envolvido nesse processo de uma forma assim muito prazerosa. E obrigado por essa questão que realmente é fundamental para todos nós. Doutor Paulo, para a gente fechar esse bate-papo, o senhor falou ali que o legado, o que aconteceu com as siamesas, ele vai se refletir positivamente para outras crianças, outras famílias, outros pacientes de diversas situações, de diversas realidades. Então, olhando para essa situação, para esse momento de Ribeirão, onde Ribeirão fica em foco, lançando um olhar estratégico, dá para a gente atrair novas mentes, novos empreendedores, atrair inclusive dinheiro, verba para sustentar grandes projetos? Olha, você tocou no ponto crucial, né? Eu acho que, de uma certa maneira, assim, já que você até falou do dito popular, né? A impressão que a gente tem é que o Estado ele possui um carro que é capaz de correr muito aqui, mas às vezes ele não acelera o suficiente, né? Então o mérito da equipe que o professor Hélio comanda, ele é dobrado, né? Porque ele consegue fazer uma coisa de excelência num mundo de restrições que a gente vive, né? Restrições a contratações, a salário, enfim. Assim, a gente tem aqui uma infinidade de problemas, mas a gente quer falar das coisas boas, a gente tem essa mania de querer acreditar nas coisas boas, que as coisas vão melhorar, né? Então a gente só vê as coisas boas, mas é o que você falou, né? Assim, que o Estado, que o governo, que a população veja que o investimento feito no hospital, ele promove um retorno, né? Um retorno de saúde para a população, um retorno de imagem para a população, um retorno, colocar Ribeirão Preto no mapa, né, nacional, mundial, né, os professores de outros países, né, o doutor Hélio é muito humilde, mas na primeira cirurgia vieram professores de outros serviços aqui do Brasil também para aprender, então Ribeirão Preto como um roteador aqui de informação e de conhecimento é a nossa vocação. Participaram do Jornal da Clube deste sábado o chefe de neurocirurgia pediátrica do HC, Dr. Hélio Rubens Machado, e o diretor do HC Criança, Dr. Paulo Henrique Manso. Aos dois, nosso muito obrigado.